Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Doreto e você está no Desatando Nós e Construindo Ninhos. Desatando Nós e Construindo Ninhos é um método desenvolvido por mim e pela professora Patrícia Paniza para levar a sua advocacia a um patamar de excelência. E esse é o nosso canal no YouTube, em que distribuímos um pouquinho daquilo que discutimos lá no método com todos vocês. Bom, esse nosso vídeo é um vídeo em continuação a um vídeo que nós já apresentamos sobre as audiências, né? Então, no vídeo anterior eu tratei da preparação para a audiência e neste vídeo eu gostaria de falar da audiência propriamente dita. Então, nós vamos elaborar a audiência de tentativa de conciliação e vamos também trabalhar um pouco sobre a audiência de instrução e julgamento. Vamos lá? Na audiência de tentativa de conciliação, o primeiro ponto que eu coloco ali para vocês é: se você é o autor, não formule proposta de acordo, aguarde o posicionamento da outra parte. Eu vou confessar a vocês, né? Eu não sou uma pessoa beligerante, mas eu tenho algumas questões que eu acho que são importantes e que precisam ser muito bem tratadas, pelo bem do processo civil. Primeiro, o que nos motiva a fazer a propositura de uma ação judicial? É uma coisa muito simples. É o princípio da pretensão resistida. Eu pretendo alguma coisa e a outra parte resiste à minha pretensão. E eu não pretendo simplesmente porque eu quero, eu pretendo porque tenho, porque estou embasada em um direito. Então vamos lá, eu pretendo receber e o outro não quer me pagar voluntariamente. Eu pretendo uma partilha patrimonial por conta de um regime de casamento e o outro se recusa a partilhar a integralidade dos bens. Eu pretendo, por exemplo, receber uma determinada quantia a título de alimentos e a outra parte se recusa ou resiste à minha pretensão, dizendo que não deve pagar, ou então dizendo que não quer pagar aquele valor que eu estou apontando como sendo o valor necessário. Então, é importante que a gente avalie isso e que a gente deixe muito claro que para se fazer a propositura de uma ação judicial tem que ter pretensão resistida, né? Fernanda, mas e as situações em que você usa o Poder Judiciário apenas para fins homologatórios? Então, aí você não tem pretensão resistida, você tem acordo, e esse acordo está formalizado por meio de uma ação judicial, porque existe ali uma necessidade daquela regulamentação, daquela formalização. Mas toda vez que você acessa o Poder Judiciário, manda citar uma outra pessoa, diz que você tem algo, né, que precisa ser resolvido e que não está sendo resolvido voluntariamente pelos métodos de autocomposição, então você tem uma pretensão resistida. Não faz sentido para mim você ingressar com uma ação judicial, ter o outro ali à sua frente e fazer uma proposta de acordo, porque você já tentou o acordo no momento posterior. Existem mecanismos, como por exemplo os procedimentos pré-processuais, em que quando você não consegue ter esse acesso com a outra parte, você pode utilizar. Mas se você já tentou resolver a questão amigavelmente e não conseguiu, e teve, portanto, a tua pretensão resistida, e você vai para o Poder Judiciário, não faz sentido você fazer proposta de acordo, porque a tua pretensão está na petição inicial. Veja, vou dar um exemplo que eu acho que é interessante. Se eu faço, por exemplo, um pedido de guarda unilateral de uma criança e fundamento este pedido de guarda unilateral, não faz sentido eu ingressar numa audiência de tentativa de conciliação e falar o seguinte: eu estou disposta a conceder a guarda compartilhada. Calma aí, a outra parte nem falou. Então, no primeiro momento, você escuta o que o outro tem a dizer. Porque se você estava disposto a fazer uma concessão de compartilhamento de guarda, por que não fez isso na petição inicial? Porque isso não está na tua pretensão inicial. Então, a gente precisa parar de usar o Poder Judiciário de maneira inadequada, né? Se eu tenho a pretensão, é aquela pretensão que eu vou inicialmente defender. É óbvio que se eu estou fazendo um acordo pressupõe concessões mútuas. E aí, durante a audiência, eu vou conversando com o cliente, né?
Na verdade, assim, o ideal é que toda essa conversa tenha sido prévia e que eu chegue lá com os passos já muito bem definidos. Ó, nós vamos chegar lá, vamos discutir esse ponto. Se não der certo, a gente passa para esse outro ponto. E aí a gente vai amarrando o acordo. Mas eu não posso chegar lá já dizendo que eu tenho algo diferente daquilo que consta na minha petição inicial, porque isso não faz o menor sentido. Muito bem. Se você é réu, é importante que você estude as propostas mais viáveis. Não há nada mais frustrante numa audiência de tentativa de conciliação que ela seja um tempo perdido para todo mundo que está envolvido, né? Então, você vai chegar na audiência de tentativa de conciliação com propostas viáveis. O teu advogado, e eu já vi isso acontecer tantas vezes que eu não sei nem assim o que dizer. Por exemplo, coisas que me irritam profundamente, tá? Eu tenho 25 anos de advocacia, então eu tenho todo o direito de ficar irritada com determinadas circunstâncias. Essa é uma das que mais me irrita. A pessoa acabou de pegar o caso, acabou de tomar pé da situação, não teve tempo de conversar com o cliente, chega lá na audiência só para dizer que não tem acordo, para simplesmente fazer uma contestação, e essa contestação muitas vezes não tem estofa, ela não se sustenta, mas a pessoa, como não tinha tido tempo hábil para nada, não conseguiu formular absolutamente nada. Poxa vida, peça redesignação. Chegue para outra parte e diga assim: olha, doutor, eu acabei de assumir, a pessoa me contatou ontem, eu estou aqui com o objetivo de tentar fazer um acordo, mas eu ainda não tenho os elementos mais consistentes para fazer uma proposta bacana. Podemos redesignar a audiência? Podemos marcar a audiência para uma outra oportunidade? E aí, se a outra parte falar não, veio aqui, já devia ter resolvido isso, falasse ali na antessala, conversasse por 5 minutos e viesse aqui com uma proposta, mas assim, dependendo de quem você tem do outro lado, se for uma pessoa com postura conciliadora, se for um advogado experiente que entende o valor do acordo, né, o valor, principalmente nas causas de família, o valor emocional, né, que é resolver a questão de uma maneira amigável, ele vai dizer tudo bem, né? Existe a possibilidade de redesignar, vamos redesignar então, lembrando sempre que se essa pessoa não tinha, né, a partir daquele momento ela tem que apresentar a sua contestação, uma vez que a audiência vai se prorrogar no tempo, a contestação não deverá ser apresentada. Então, também fica aí uma outra questão que eu acho que é muito importante, uma questão de lealdade com o colega, uma questão de adequação com o cliente. Você não usa esse expediente com o objetivo apenas de ganhar tempo. Você vai realmente se esforçar para tentar obter ali o acordo. Agora, se não der certo, não deu. O duro é quando o advogado pede esse tempo e não faz absolutamente nada, não promove nenhuma conversa com o cliente e chega lá na próxima audiência do mesmo jeito, né, ou tão cru quanto estava na primeira audiência. Então, isso também é inadmissível, né? Também é um desrespeito com o tempo do outro colega, um desrespeito com o tempo do cliente, primordialmente, é um desrespeito com as partes envolvidas, é um desrespeito, assim, você tem crianças, né, que estão numa situação de indefinição, então é importante que você também tenha essa consciência de não usar esse tipo de expediente apenas de maneira protelatória, né? Esse expediente tem que ser utilizado efetivamente para buscar a melhor alternativa de acordo ali para aquelas partes envolvidas. Se você for a uma audiência no Sejusc, eu coloquei aí, né? Esteja preparado para analisar o termo com cuidado e para verificar a viabilidade do acordo formulado. E aí eu vou dizer para vocês o que acontece no Sejusc de uma forma geral. Então, o Sejusc é o Centro, né, de Solução Judiciária de Conflitos, né, um sistema, portanto, para que as partes alcancem uma composição amigável e apenas levem aquela composição amigável para a homologação do juiz, quando envolver crianças, após, por óbvio, a avaliação criteriosa do Ministério Público. Imagina que você foi convocado para uma audiência no Sejusc.
E essa audiência no Sejusc vai acontecer na presença de um conciliador. O conciliador não é um juiz. Então, esta informação precisa ficar clara para o seu cliente. Porque muitas vezes o cliente chega na audiência do Sejusc achando que ele vai falar com o juiz. E aí ele vai todo preparado e armado, e quando ele fica sabendo que ele não vai falar com o juiz, ele acha que aquilo se deve, às vezes pelo desconhecimento dele, a uma incompetência sua. Pô, mas o juiz não veio nem falar comigo. Então você tem que deixar claro o seguinte, que o Poder Judiciário tem um sistema, nós temos os auxiliares do judiciário, um dos auxiliares é o conciliador, é uma pessoa que está ali com o objetivo de conversar com as partes, que tem técnicas para mediar o conflito, para tentar solucionar o conflito de uma maneira amigável. Esse é o bom conciliador, né? Do mesmo jeito que todos nós já tivemos, e isso eu quero deixar bem claro, nós temos juízes que são excelentes e juízes não tanto. Nós temos advogados que são excelentes e advogados não tanto. Nós temos clientes que muitas vezes são de fácil trato e de compreensão, né, simples, você consegue, a pessoa, você conversa com ela, ela consegue compreender tudo aquilo que você está falando, e se tem clientes que às vezes não têm essa possibilidade de compreender algo que está muito distante ou da realidade dele, ou então pelo fato dele estar muito nervoso, dele estar envolvido emocionalmente, ele não consegue alcançar o que você está dizendo ali, porque ele não consegue raciocinar sobre aquele assunto. É muito comum, gente. A pessoa às vezes é brilhante em N aspectos da vida dela, mas quando você começa a falar, vamos formular um acordo, ela não consegue nem sequer raciocinar, porque o componente emocional envolvido é muito grande. E do mesmo jeito, você tem conciliadores que são excelentes, que empregam a técnica de conciliação da melhor forma possível, e você tem conciliadores não tão excelentes e que nos deixam, às vezes, de cabelo em pé. E eu posso contar para vocês, assim, um monte de exemplos de situações em que eu tive conciliadores maravilhosos que falaram, vamos botar a bola no chão aqui, vamos conversar, vamos entender, vamos discutir. E eu tive conciliadores já que agiram de maneira terrível, ou seja, ao invés de trabalhar a favor, né, do cliente, ao invés de, a favor não do cliente, do meu cliente, mas assim, do cliente do Poder Judiciário, que são as partes, né, e que estão ali para resolver o conflito, trabalha contra, né? Então, eu acho que é importante também que a gente faça essa distinção. Você não sabe quem você vai encontrar ali, né, na sua frente. Eu gosto de contar muito que eu, certa vez, fui fazer uma audiência de tentativa de conciliação no Sejusc, era uma audiência, um pedido de majoração de alimentos, e a conciliadora, ela passou a se utilizar de uma técnica em que ela elogiava o comportamento, né, da outra parte, que era o alimentante, para quem estávamos pedindo a majoração de alimentos, e ela passou a elogiar esse senhor de uma maneira assim muito exagerada, né? Então ele dizia assim, porque eu pago isso, eu pago aquilo outro. E aí ela dizia, mas o senhor realmente não é todo pai que faz isso, que maravilha que o senhor está pagando isso, pagando aquilo outro. E eu fui vendo aquilo criar um desconforto na minha cliente. Por quê? Porque as pessoas, elas não entendem, elas acham que toda vez que você está elogiando um determinado comportamento, você está contra elas, né? Ela não consegue perceber que pode ser feito um elogio ao comportamento aqui e um elogio ao comportamento acolá, né? Que pode ser feita uma crítica aqui e uma crítica acolá. Então, mas nesse caso, realmente a coisa começou a ficar muito discrepante, né? O alimentante começou a ser elogiado de uma forma assim muito ostensiva, né? Até que chegou um dado momento em que eu falei, olha, doutora, né? Porque eu me refiro a ela como doutora, não sei qual é a formação dela, mas eu acho que é a maneira mais respeitosa, porque eu imagino que seja uma colega que tenha conhecimento em direito, enfim, ainda que não tenha, né? Fiz esta referência desta forma. Falei, doutora, a situação é tão maravilhosa que nós estamos aqui, sentados, tentando resolver uma questão, porque assim, ele é maravilhoso porque ele está pagando as despesas X, Y, Z. Então, por exemplo, o cara pagava curso de tênis para a filha,
comprava raquete de tênis de 3, 4 mil reais, mas não pagava os alimentos, e a mãe não estava conseguindo dar conta do pagamento do aluguel. Então, assim, pagava o curso de inglês, mas não estava pagando os alimentos da maneira adequada e a mãe não estava conseguindo arcar com os custos integrais da escola porque havia uma discrepância de rendimentos entre pai e mãe. E havia uma determinação judicial para que esses alimentos fossem majorados e ele não tinha feito a majoração. Então, ou seja, ele não estava pagando. E aí havia um cumprimento de sentença, justamente, né, no caso não era de sentença, era de decisão provisória, e aí pede-se uma audiência de tentativa de conciliação. E quando você vai para a audiência de tentativa de conciliação, amigão, o juiz já determinou aqui que você tem que majorar, que você tem que pagar esse valor. A majoração foi dada antes mesmo da instrução processual. E aí você chega aqui, começa a dizer tudo que você paga, e a conciliadora começa a dizer que você é lindo e maravilhoso, isso vai fortalecendo esse posicionamento. Não aguentei. Falei, olha, ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que nós estamos sentados aqui hoje, né? Num dia como esse, né? Num dia quente pra caramba. Tivemos que vir até aqui, estamos aqui pessoalmente, presencialmente, para discutir o fato de que ele não está fazendo o pagamento da maneira adequada, já tem uma decisão nesse sentido, e nós estamos aqui para ver se a gente consegue ajustar para que ele pague, não só aquilo que ele deve, mas comece a pagar daqui por diante. Então, assim, pode ser maravilhoso tudo que ele está fazendo, mas ele não está sendo maravilhoso nesse momento. Então, assim, você precisa se posicionar, você está ali para defender alguém que é o seu cliente, de maneira respeitosa, com calma, com tranquilidade, mas você precisa se posicionar, né? Então, assim, quando você começa a perceber que o outro tá, né, nadando de braçada, você tem que botar uma onda aí no caminho dele, falar, opa, peraí, porque não é assim, né? E você tem a verdade ali do teu cliente, né? Eu brinco muito, né? Tudo sempre tem 3 lados, né? Ao lado de um, ao lado de outro e aquilo que efetivamente aconteceu. Mas você tem o lado do teu cliente que você tem que defender. É a tua função ali naquela história. Então também não vá para a audiência, para o Sejusc, achando que vai ser um passeio no parque, porque às vezes isso te faz perder o cliente ou te faz ganhar mais o cliente, né? Eu nunca vou esquecer que eu saí dessa audiência de tentativa de conciliação, a cliente olhou para mim e disse para mim assim: nós não conseguimos fazer um acordo, mas eu quero lhe agradecer, porque você me defendeu, porque eu estava prestes a levantar e ir embora, porque eu não aguentava mais a conciliadora dizendo que ele é lindo e maravilhoso e que tudo que ele estava fazendo pela filha dele era maravilhoso. Quer dizer, a filha dele tem uma raquete de 3 mil reais, mas está com a escola atrasada. A filha dele faz curso de inglês, né? Mas não tem como pagar o aluguel, né? Eu não estou tendo condições de pagar o aluguel integralmente, estou devendo o aluguel, estou numa situação complicada. Então, tem uma discrepância aí e que precisava ser pontuada. Então, é importante que a gente se veja nessa situação e que a gente não tema. A percepção que eu tenho muitas vezes é que o advogado às vezes vai para a audiência temeroso, né? Como se ele tivesse medo do que vai acontecer. E se você fizer várias audiências no Sejusc, isso vai te preparar muito, principalmente se você se posicionar, né, no Sejusc. Se você disser, opa, peraí, eu quero falar, pela ordem que eu gostaria de fazer uma pontuação, né? E uma outra coisa também, que eu acho que é muito importante, que é muito relevante. Você foi para o Sejusc fazer a audiência de tentativa de conciliação. Você está ali com uma proposta. A outra parte não aceitou a proposta, no hard feelings, né? Você fez a sua parte, a outra parte não apresentou nenhuma contraproposta, você questiona. Doutor, o senhor não tem nenhuma contraproposta? Porque veja, estamos falando aqui de um assunto de família, podemos resolver isso imediatamente. Aí vamos imaginar que ele diga assim, por exemplo, uma questão envolvendo guarda e regulamentação de convivência. Não, eu quero ir para o estudo social porque eu acho que tem uma questão aqui que precisa ser pontuada. Beleza, então vamos para o estudo social. O estudo psicossocial. Se o senhor acha que o estudo psicossocial ele é adequado, ele é relevante, ele é importante, então tudo bem, então vamos para ele, né? Agora, assim, minha cliente não pensou ainda muito, doutor, então
né? Vamos tentar, porque, puxa vida, tem crianças envolvidas, né? Você tem que ser esse agente de transformação. E não é um agente de transformação que teme, eu tenho medo de que o processo se desenvolva. Peraí, o teu cliente tem que saber os riscos do processo. Você tem que falar para ele, né? Pode ser que isso aconteça, você tem um terceiro decidindo. Se você fizer o acordo, os dois vão decidir. E eu acho também que isso é extremamente importante ficar claro ali para todo mundo. Eu coloquei também que é importante a gente analisar o termo com cuidado, porque quando a gente faz a audiência no Sejusc, o termo ele vai ser lavrado de acordo com aquilo que a gente vier a pontuar, né? Então, você tem a obrigação de fazer uma verificação da viabilidade daquele acordo que está sendo formulado. Você não pode, por exemplo, permitir que tenha um acordo ali e que vai ser assinado por você e que você saiba que as partes não vão ter condição de cumprir, que aquelas questões que estão sendo apontadas ali, que elas são absolutamente dificílimas de serem colocadas em prática. Então, essa é a tua função também, fazer essa verificação, questionar o seu cliente sobre essa viabilidade, né? Né, quando a gente fala, né, nas varas de família, tem alguns cuidados especiais que eu acho que são muito importantes. Por exemplo, nome das partes. Você vai fazer uma audiência de divórcio, né? E aí a parte quer voltar ao nome de solteira. Faça uma verificação se o nome está tudo certinho, senão vai ter que fazer retificação, aí dá um trabalhão tremendo, né? Você tem ali a necessidade ou possibilidade dos alimentos, deixe especificado na documentação da audiência de tentativa de conciliação de alimentos quais são as necessidades naquele momento e quais são as possibilidades naquele momento. Sobre esse assunto, quero fazer aqui um aditivo, um adendo que eu acho importante. Todo mundo já ouviu esta frase. Processo de alimentos não transita em julgado. Já ouviram? Não transita em julgado. Lógico que transita em julgado. Isso aí é balela. O que não transita, na verdade, assim, o que não transita em julgado, o que pode ser objeto de uma modificação, porque tem ali uma cláusula rebus, né? Sextantibus, rebus sextantibus implícita, é que se mudar a situação, mudando a necessidade, mudando a possibilidade, existe a possibilidade de você acessar o Poder Judiciário novamente para buscar, portanto, uma modificação destes alimentos. Só que então, eu tenho uma visão muito clara de que eu preciso fazer a demonstração da mudança. Como é que eu faço a demonstração da mudança se não tem um elemento no processo que me permita aferir, averiguar isso? Então, fulano concorda em pagar para o ciclano alimentos da ordem de 10 mil reais. Qual é a possibilidade do fulano que está pagando alimentos hoje? Qual é a capacidade financeira dele? Né? Não está especificado, não está explícito. Ciclano aceita receber os 10 mil reais de alimentos. O que ele vai pagar com esses 10 mil reais? Quais são as despesas básicas da criança, né, do alimentando naquele momento? Se você não coloca isso, como é que você vai depois fazer um pedido, por exemplo, de majoração ou de revisão para baixo, né? Se você não tem esses elementos comparativos. Então, eu tenho um caso que é interessante no escritório, com o qual eu pouco me conformo, e que está em sede de apelação hoje, mas que diz um pouco sobre isso. Eu acho que vai permitir que vocês possam aí avaliar do que eu estou falando. Houve uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, o genitor, que já era pai de 3 filhos, e que tinha como renda declarada no processo R$ 11.500, aceita pagar para 2 filhos o valor
de aproximadamente 3 salários mínimos. Então, ele declara que ganha 11 mil e pouco, ele reconhece as necessidades dos filhos, e aí ele pede, portanto, que os alimentos sejam estabelecidos, ele concorda que os alimentos sejam estabelecidos em aproximadamente 3 salários mínimos. Aí passa um período e ele consegue um emprego formal, do qual ele vai ganhar R$10.500. Então, ele sai de uma condição de 11.500 por mês para ganhar 10.500 por mês. E aí ele pede uma atribuição de pensão alimentícia de 20% dos seus rendimentos líquidos, o que dava um valor que ia comer praticamente R$2.000 das verbas às quais as crianças tinham direito. As necessidades das crianças continuam as mesmas. A mudança na situação financeira dele é mínima. Ele ganhava supostamente 11,5 e passou a ganhar 10,5, né? Mas as crianças continuam tendo a mesma necessidade. E ele quer reduzir a pensão alimentícia? Então, você tem argumentos ali. Mas por que você tem argumentos? Porque você tem o primeiro processo que te dá o parâmetro. Senão, como que você vai discutir aqui se você não tem parâmetro nenhum? Então, quando você faz um acordo de alimentos, você coloca, partindo do pressuposto que os rendimentos do genitor são de X%, né, do salário mínimo, ou então tantos R$1.000 por mês, o que ele consta como empregado da empresa tal, percebendo um salário de tanto, né? E partindo do pressuposto que as necessidades dos menores são moradia, alimentação, né? Partindo do pressuposto que, em termos de proporcionalidade, a genitora tem condições de cobrir 50% das despesas. Então, ficou estabelecido que o genitor, o pai, vai pagar tanto, ou a mãe, né, conforme for aí a situação, vai pagar tanto a título de pensão alimentícia. Pronto! Se você tiver uma ação revisional lá na frente, esse cara ou essa mulher vai ter que provar que teve uma modificação, porque a causa de pedir se modificou. Aquela transitou em julgado. Aqueles fatos, aqueles argumentos, eles já foram objeto de análise. Agora é outro objeto de análise. E se você fizer um acordo, isso tem que ficar especificado, permitindo, portanto, que uma discussão futura tenha embasamento, você possa fazer uma prova, uma demonstração. Opa, mas a situação financeira não mudou. Está querendo uma revisional do quê? Se a situação continua exatamente a mesma, né? Então, fique atento aí a esse detalhe. Então, já falei de... outra coisa. Proposta de partilha em caso de divórcio ou de dissolução de união estável, né? Muito cuidado quando você for formular uma proposta de partilha. E eu estou pedindo esse cuidado por alguns motivos. Primeiro deles, quando você faz uma proposta de partilha, essa proposta de partilha ela tem que abranger todos os bens. Se você não menciona um bem, parte-se do pressuposto que esse bem ele não entrou ali. Ele pode ser objeto, por exemplo, de uma sobrepartilha futura. O bem não foi mencionado, né? Então, se todo mundo conhece todos os bens, esses bens precisam ser partilhados efetivamente. Se ficou alguma coisa ocultada, vai ser objeto de sobrepartilha futura. Se você não mencionou de maneira propositável, né, de propósito, você vai ter que resolver essa questão depois, porque se esse bem precisar da assinatura de ambos para ser vendido, por exemplo, ou então no caso de uma sucessão hereditária, talvez você tenha que resolver esse problema depois. Então, vou dar um exemplo até para vocês entenderem do que eu estou falando para ficar um pouco mais claro. A situação é a seguinte, ó. O casal era casado pelo regime da comunhão universal de bens. Aí, durante essa... Só um minutinho. Voltei, tava quase sem bateria aqui. Então, o casal
era causado pelo regime da comunhão universal de bens. E houve um bem que foi adquirido antes do casamento e que não foi incluído no momento do divórcio. Esse bem foi esquecido ali, né? E aí o que aconteceu? Uma vez excluído, ou melhor, não foi excluído, ele não foi incluído no divórcio. E aí esse homem veio a falecer. E quando foi feito o inventário dele, verificou-se a existência deste bem. Como esse bem não tinha sido incluído lá na partilha de bens do divórcio e ele era casado pelo regime da comunhão universal de bens, teve que se fazer, né, a indicação da sobrepartilha, porque o bem não foi incluído, foi esquecido, foi abandonado lá atrás, e você teve que então que resolver a situação aqui para esse bem poder chegar nas mãos dos seus herdeiros, que eram os seus genitores. A ex-mulher não tinha participação nenhuma na herança, mas era meeira daquele bem, né? Tinha ali uma meação que não tinha sido averiguada, que não tinha sido avaliada, que não tinha sido colocada, né? Não tinha sido objeto ali de uma discussão pelo casal, porque simplesmente o bem não tinha sido incluído. Então, muito cuidado na hora que você for fazer acordos, né? Se for um acordo patrimonial, se tiver um patrimônio muito extenso, a minha sugestão ou leve uma lista e vá pontuando, né, com o conciliador, ou então converse com o advogado da outra parte, deixe a questão já mais ou menos alinhada e aponte que os bens eles serão objeto de uma identificação minuciosa numa petição de ratificação daquele acordo que está sendo formulado ali no Sejus, que assim você evita erros, né? Evita problemas e não faça coisas genéricas, né? Porque você pode criar para o seu cliente aí um problema posteriormente, né? Então, assim, o que está na conta de um é de um, o que está na conta do outro é do outro, mas você sabe exatamente quais são todas as contas? Teve pesquisa Sisbajude? Ou você está acreditando na palavra do outro? Tome cuidado também para não ser surpreendido. Acho que aí encerramos a questão da audiência da tentativa de conciliação e vamos para a audiência de instrução. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês é que você pode ou não, para a audiência de instrução, formular um pedido de depoimento pessoal das partes. Pedido de depoimento pessoal é algo muito que você tem que avaliar de uma maneira muito cuidadosa, né? A gente não coloca. Tem um filme maravilhoso com o John Travolta e com o Robert Duvall, em que o Robert Duvall é professor de direito de processo. É um filme que chama Class Action. E o Robert Duvall diz assim: a gente nunca coloca uma testemunha para depor se a gente não sabe exatamente aquilo que ela vai dizer. A mesma coisa ali, né? Lembrando sempre que no depoimento pessoal, a pessoa conta a história que ela quiser, porque ela não está sob juramento, né? Ela teria ali a obrigação de dizer a verdade, mas a gente sabe muito bem que essa obrigação de dizer a verdade vai acabando sendo minada, né? Pela necessidade, às vezes, de ocultar determinadas verdades, coisas que efetivamente aconteceram. A gente sabe como é que funciona. Então, o ideal, o melhor dos mundos, é você tomar muito cuidado, ser muito criterioso nas perguntas que você vai formular. Perguntas que envolvem aquisição patrimonial, forma de aquisição patrimonial, elas precisam ser elaboradas por você com datas, né? Como eu falei, tem que ser uma avaliação criteriosa, minuciosa, porque não só o papel aceita tudo, como também a outra parte pode falar aquilo que quiser e bem entender, porque sob depoimento pessoal, ela não está sob o juramento de dizer a verdade, sob a punição do falso testemunho. Então, toma cuidado aí quando for escolher se vai colher depoimento pessoal ou não. Depoimento pessoal, por exemplo, para ações que envolvem alimentos, tem juiz que nem colhe, né? Ele diz, olha, tem uma presunção e eu também não vou colher o depoimento pessoal, porque eu acho que a pessoa pode falar qualquer coisa que lhe convenha, né?
e eu não acho interessante. Mas tem juízes que aceitam o depoimento pessoal. E aí você tem que ser esperto para fazer as melhores perguntas, né? Eu gosto de contar muito duas questões em depoimento pessoal que eu fiz e que são assim, que eu acho que são bem interessantes e que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas era de um rapaz, as duas voltadas para ação de alimentos, tá? A primeira era de um rapaz, era a criança que estava formulando o pedido de alimentos, eu estava atuando pela criança, né, por meio da sua genitora. E aí o rapaz ele tinha acabado de passar num concurso público, ele tinha um trabalho anterior e ele postava nas redes sociais uma vida assim de muito luxo, de muita aparente tranquilidade financeira. Ele estava sempre em bares, em restaurantes, né? Eu tive a pachorra, a, assim, o nível de minúcia, porque eu pesquisei os lugares em que ele tinha ido, os bares que ele tinha frequentado, procurei os menus daqueles bares, né? E olhei os valores das bebidas, das comidas, tudo aquilo que ele postava, eu relacionei. E aí, num dado momento, eu questionei em depoimento pessoal, eu pedi o depoimento pessoal dele e perguntei para ele, falei, olha, o senhor diz que a sua situação é uma situação de dificuldade financeira, porque o senhor passou no concurso público, está aguardando aí ser chamado, não foi chamado ainda, né, para o concurso, tal. Mas os seus filhos também estão numa situação, né, filho, um só, ainda está numa situação de situação de dificuldade financeira, né? E o senhor não parece, diante daquilo que o senhor ostenta nas redes sociais, o senhor não parece ter dificuldade financeira nenhuma, né? Não sei se o senhor verificou, aí eu falei, excelência, folhas tal, tem a visita dele ao bar tal, folhas tal tem a visita ao outro bar, folhas tal tem a visita ao outro bar, e todos eles, né, drinks caros, né, bebidas caras. E aí ele disse assim para mim, mas doutor, eu tenho amigos, os meus amigos pagam os meus drinks para mim. Eu falei, não são seus amigos de verdade, porque se fossem seus amigos estariam preocupados com o seu filho, não estariam preocupados com a manutenção, né, do seu prazer etílico, o senhor não acha, né? Tem momentos em que a gente fala as coisas e o juiz dá umas broncas na gente, né? Então o juiz fez assim, doutora, né? Eu nem ligo, porque eu já falei, o meu recado já tá dado, né? Então, esse é um dos exemplos que eu queria dar. E o outro exemplo, que eu também gosto muito, é um exemplo de um senhor que entrou com uma ação revisional de alimentos contra a filha, dizendo que ele tinha uma condição financeira e que essa condição financeira tinha se dissipado no tempo, né? E que ele agora estava numa situação financeira muito difícil, que ele era empregado, olha só que curioso, da empresa que ele havia fundado anteriormente. Era uma oficina mecânica que atendia uma série de seguradoras muito conhecida no bairro onde ele residia. E aí eu perguntei para ele quanto ele estava ganhando e ele disse que ele estava ganhando algo em torno de R$2.000 por mês. E aí eu perguntei qual era a função dele, ele disse que a função dele era de administrador. E aí eu perguntei para ele se ele não achava que, por ser administrador, que ele estava ganhando um valor muito baixo, né, em comparação com o mercado, e ele disse que não. E ficou aí o depoimento pessoal, não fui mais adiante do que isso. Mas o contador sentou-se no banco de testemunhas, o contador da empresa. E esse contador da empresa, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: quanto ganha um mecânico? O senhor é contador da empresa? O senhor faz a folha de pagamento? Faço. Quanto ganha um mecânico? Aí ele falou lá o valor que ganhava um mecânico, acho que R$3.500. Aí eu perguntei para ele se ele era contador da empresa há muito tempo, ele disse que sim. Perguntei para ele se ele era contador desde o tempo que o outro era dono da empresa, ele disse que sim. Aí eu perguntei, quem é fulana de tal? Ele falou, não sei. Aí eu fiz assim, excelência, por favor, o senhor pode abrir o processo, página tal? Fulana de tal era a dona da empresa, gente. Aí eu perguntei para ele assim, foi o senhor que fez os atos constitutivos da empresa? Fez não. Falei assim, o senhor reconhece a sua assinatura? Ele é que tinha feito o contrato social, ele assina
tá no negócio da contabilidade dele, o contrato social, a alteração do contrato social que tinha incluído a mulher como dona da empresa, né? Dona cítrica, como diz o Rolf Madaleno, né? E aí, para concluir, eu perguntei para ele assim, quanto que ganha o fulano de tal lá, já que o senhor falou que faz a folha de pagamento? Aí ele falou assim, ele ganha R$ 2.000. Aí a juíza, era uma juíza, né? Olhou para ele e falou assim, doutor, o senhor está sob juramento? E o senhor deve saber que se o senhor contar uma mentira aqui, o senhor pode ser processado por falso testemunho. Então, eu vou formular a pergunta novamente, a pergunta que fez a doutora. O senhor pensa muito bem antes de responder, primordialmente porque o senhor mesmo já falou que um mecânico ganha R$ 3.500. Então, eu vou perguntar para o senhor, quanto é que o senhor fulano retira mensalmente da empresa? E aí o contador respondeu assim, na folha, ele ganha R$ 2.000. E aí a juíza perguntou assim, mas quanto ele ganha efetivamente? E aí ele deu a resposta que era a resposta esperada. Não sei, né? Então pronto, né? O pedido foi julgado improcedente. O contador quase saiu preso, mas o pedido foi julgado improcedente. Então, eu acho que é interessante aí. Nessa minha fala, nessa minha conversa com vocês, eu acho que vocês perceberam, né? Que quando eu faço a oitiva de testemunhas, eu não faço a oitiva de testemunhas de uma maneira linear. Eu não faço perguntas lineares. Porque quando você faz perguntas lineares, quando você tem uma história que você não viveu na cabeça, você monta essa história, ela tem princípio, meio e fim. Quando você viveu a história, ela também tem princípio, meio e fim, mas você consegue contá-la de qualquer momento. De qualquer pergunta que você faça, você viveu a história. Então você sabe exatamente o que aconteceu. Quando você criou a história, você não consegue. Então, a minha técnica de oitiva de testemunha é essa. Eu não faço perguntas lineares, eu faço perguntas a esmo, e depois eu vou juntar o quebra-cabeça ali, porque eu acho que isso é o mais importante, né? A gente também depois, quando fizer as nossas alegações finais ou as nossas razões finais, amarrar tudo aquilo que foi efetivamente perguntado. Quando a gente coloca lá, né, da oitiva de testemunhas, são 3 para cada fato. Lembrando sempre que às vezes o cliente te apresenta lá o nome de um monte de gente que testemunhou o mesmo fato. Então, não vale a pena para você levar 10 testemunhas, você nem vai ser permitido que você ouça, né? Mas eu quero que fique claro para vocês uma coisa que eu acho que é super importante. Não façam instrução de testemunho. Isso não existe, instruir testemunha no processo civil. Eu não falo nem com testemunhas antes da audiência. Eu converso com as testemunhas na data da audiência, no fórum. Peça para a testemunha chegar com 30 minutos de antecedência. Chego para a testemunha. Por quê? Porque quem tem que me dizer o que a testemunha sabe ou não sabe é o cliente. Ele tem que dizer, a fulana estava lá. E aí eu vou perguntar para a fulana. A senhora estava lá? Estava. A senhora presenciou o fato? Presenciei. O que a senhora vai poder me contar sobre o fato? Ela conta, não sou eu que conto. Não sou eu que digo. Porque o que mais eu vejo acontecer, e eu já vi acontecer, não foi uma vez só, não, é a testemunha, quando começa a se sentir acuada, ela tem que botar a culpa em alguém, porque ninguém assume a responsabilidade por nada do que faz nessa vida. Então ela vai dizer assim, foi o advogado que me mandou dizer isso aí. E aí você vai poder dizer, eu? De jeito nenhum. Por quê? Porque a sua consciência está limpa. Porque você não fez isso. Quando a gente atua com culpa, quando a gente sabe que fez alguma coisa errada, a gente não tem essa reação tão espontânea. E o juiz, se já fez muita audiência de instrução, vai perceber. Então, assim, vai ouvir testemunha, é ali, ó. Pede para chegar 1 hora antes, meia hora antes. Senta, conversa, pergunta o que viu, pergunta o que não viu, pergunta o que sabe.
Não fica fazendo reuniãozinha, não fica tomando cafezinho com testemunha, porque na hora da audiência, se der algum problema, a testemunha vai dizer que você mandou fazer, que você mandou acontecer, e você não vai ter como se desvencilhar disso, porque você de fato teve essa reunião, essa conversa. Então tome cuidado aí com base nisso, tá? A intimação das testemunhas, né, o nosso Código de Processo Civil aponta que as testemunhas elas têm que ser intimadas pelo próprio advogado. Eu tenho um modelo aqui, olha, de intimação de testemunhas, né? Então, tem lá, né, fulana, prezada senhora, né, ou prezado senhor, a fulana por sua advogada, vem comunicar o que segue. No dia tal, vai ter uma audiência de instrução, vai ser realizada na vara tal, processo é número tal, Vossa Senhoria foi arrolada como testemunha, deve comparecer no dia indicado, que nesse caso aí era o dia 19 de maio de 2023, sexta-feira, no seguinte endereço, Praça João Mendes, quinto andar, sala tal. Esclareço que se faz necessário o seu comparecimento a fim de prestar depoimento como testemunha dos fatos debatidos naquele processo, advertindo-a de que sua ausência será considerada recusa em colaborar com o Poder Judiciário, o que pode acarretar a condução coercitiva determinada por aquele juízo. Peço-lhe a gentileza de comparecer com 30 minutos de antecedência, munido de um documento oficial com foto. Deixo lá o meu telefone, sendo que tinha a comunicar, subscrevo-me atenciosamente. Então, eu tenho aí, né, o modelo de intimação de testemunha, que é uma coisa que eu uso sempre que o juiz determina que as testemunhas deverão ser intimadas, né, pela parte, como também ordena o Código de Processo Civil, né? As testemunhas elas só vão ser intimadas pelo juízo se essa intimação feita pela parte não surtiu o efeito necessário. E por último, uma coisa que poucas pessoas sabem é que o perito ele pode ser intimado para ser ouvido em audiência. Então, quando é que você faz isso? Quando existe alguma dúvida substancial ou quando você entende que algumas questões precisam ser objeto de esclarecimento. Então, se for o caso aí no teu processo, faça isso, peça essa oitiva, peça esse esclarecimento. E por último, queria falar, né, a respeito da audiência civil, né? Eu coloquei assim, né? É muito importante saber onde se vai sentar, não é mesmo? Tem dúvida? Pergunte ao escrevente ou até mesmo ao juiz. Veja, via de regra, né, o que acontece é que quando você entra na sala de audiência, geralmente está sentado lá o juiz e está sentado o escrivão ou o escrevente, que é a pessoa que vai lavrar ali o termo de audiência. Hoje em dia, as audiências elas são gravadas, então o juiz vira a câmera, tem uma câmera que vai dar ali na testemunha, mas tem o registro também pelo escrivão ou pelo escrevente, né? Conforme é chamado aí nos diferentes estados da nossa federação. Via de regra, os juízes gostam que os autores se sentem à sua direita e que os réus se sentem à sua esquerda. E aqui, nesse ponto aqui, olha, geralmente tem uma cadeirinha, deixa eu desenhar aqui a cadeirinha, peraí, deixa eu voltar lá. Geralmente tem uma cadeirinha aqui, ó, que é no lugar, uma cadeirinha horrorosa, né? Não é uma cadeirinha, é só para marcar o lugar aqui, ó. Desse lado aqui, você vai ter uma cadeira que é para testemunha se sentar, olhando, portanto, para o computador ali do João. Geralmente estão aqui, ficam de frente para o escrivão, para o escrevente, e aí o juiz também olhando aqui para a testemunha. Geralmente também o advogado se senta próximo do juiz e o seu cliente senta-se, né, ao seu lado, né? Mas pode ter aí uma mudança. E é por isso que eu coloquei aqui, né? Tem dúvida? Pergunte ao escrevente ou até mesmo ao juiz. Então, eu estou entrando na sala de audiência, às vezes eu pergunto: Excelência, autor do seu lado direito? Tem juiz que diz assim, tanto faz.
Tem juiz que diz, por favor, doutor. E aí eu pergunto, partes próximas de Vossa Excelência ou os advogados? E o juiz diz, partes próximas, advogado mais próximo. Não tem mal nenhum em fazer o questionamento. Nenhum, né? Tem gente que faz assim, deixa o outro entrar, né? Não, vá lá e pergunte. Você não tem que ter vergonha de perguntar. Principalmente se você já perguntar fazendo uma afirmação. Vossa Excelência gosta das partes dos autores à sua direita, do réu à esquerda, né? Aí tem que saber o que é direita e esquerda, né, gente? A direita é a esquerda do juiz, né? Não é a direita e a esquerda da sala, né? Da mesa. O teu ponto de partida ali é o juiz. E essa pergunta também, se o juiz quer que as partes se sentem mais próximas ou não, também não tem mal nenhum, né? Uma outra coisa também, entrou na sala de audiência, a primeira coisa é falar boa tarde, né? Se você não cumprimentou o teu colega do lado de fora, cumprimente-o naquele momento. Doutor, não tive a oportunidade de cumprimentar, estava conversando com meu cliente, boa tarde. Para dar uma quebrada de clima. Ai, mas eu odeio o advogado. Aí ele escreveu um monte de impropério. Aí ele falou mal da minha petição. Aí ele pediu, disse que a petição devia ter sido indeferida. Sei lá, esquece isso, releva, espera. Seja educado. Porque quando você mostra esse nível de educação, você mostra um nível de confiança também. Cheguei. Estou aqui porque essa aqui é a minha função no mundo e vou realizá-la da melhor forma possível. Então, boa tarde, excelência, boa tarde, colega, não tive a oportunidade de cumprimentá-lo anteriormente, boa tarde para a parte, né? Você sabe o nome da parte, você fala, boa tarde, senhor fulano, e cumprimenta, senta. Ao se sentar, desligue o seu telefone celular, ou então, se for usar o telefone celular, diga ao juiz, excelência, eu tenho anotações aqui no meu celular, por essa razão, durante a audiência, vou tomar a liberdade de utilizá-lo, tudo bem? Né? Não fica mexendo no celular se você não tem outro... Eu, às vezes, tenho as anotações no celular, ou tenho o processo no celular. Excelência, eu estou com um processo aqui baixado no celular, então, Vossa Excelência não se incomodar, eu estou acompanhando por aqui, tudo bem? Quando você fala, você demonstra que você está seguro ali, que você sabe que aquele é o seu lugar, que você está ali para a defesa dos interesses do seu cliente, que você está inteiro, né? E eu acho que isso é de extrema importância, extrema relevância, é isso que faz o profissional ser diferente. É um profissional que não tem medo, que se posiciona, né? Que tá ali, como eu falo, inteiro, né? Eu nunca me esqueço, uma vez que eu fui para uma audiência, e a advogada teve a sua carteira perdida no táxi. Então ela chegou esbaforida, porque ela tinha perdido a carteira no táxi, ela estava sem a OAB, e aí, ao invés dela pedir, né, para que a audiência fosse redesignada, excelência, perdi minha carteira no táxi, excelência, fui furtada, preciso fazer um boletim de ocorrência, né, todos os meus cartões bancários estão lá, ela não fez isso. Ela fez a audiência toda e o juiz ainda perguntou, mas a senhora já avisou os bancos, pedir para uma pessoa fazer isso para mim, mas ela não estava lá. Então, tudo que aconteceu a partir dali, eu tenho certeza não raciocinou sobre nada, né? Eu fiz o meu trabalho. Eu estou ali para fazer o meu trabalho. Mas ela poderia ter dito, excelência, podemos redesignar? Estou numa situação emergencial, aconteceu tal coisa. Então, eu acho que às vezes a gente percebe, né, um medo de falar, né? Sabe aquela história, o não você já tem? Pelo amor de Deus, o não você já tem. Então não tema, né? Mete a cara aí, faz o que tem que ser feito, que eu tenho certeza que você vai se sair muito melhor, né? Se prepare, porque a preparação te trará a confiança que você necessita. Mas esteja, né, aberto tenha a preparação, mas esteja aberto às intercorrências e não trate as intercorrências como se elas fossem o fim do mundo, né? Trate as intercorrências com a tranquilidade que elas merecem ser tratadas. Ou seja, respira fundo, né? E se posiciona, entende ali a tua função
e se posiciona, fala, bom, eu vou, teve uma por exemplo, as partes começaram a brigar. Eu já tive situação em que a outra parte, o advogado da parte contrária, começou a brigar com o meu cliente. De uma forma assim, porque ele queria realmente estragar tudo, brigou com a conciliadora. Sabe qual foi a minha reação? Doutora, eu não vou dar continuidade na audiência. Eu não vou nem deixar o meu cliente passar por isso, nem a senhora, porque esse senhor está sendo extremamente desrespeitoso. Vamos sair da sala. E aí ele disse para mim, não sei se eu já contei isso aqui, ele diz assim para mim, doutora, se a senhora não sabe brincar, a senhora não desce pro play. Sabe o que eu falei para ele? Mas isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é a vida de duas pessoas e duas crianças. Onde é que a senhora acha que aqui tem alguma brincadeira? Acho que o senhor está equivocado. Aqui não tem brincadeira nenhuma. Então, a gente precisa, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente se posiciona. E como é que eu sei o que eu estou fazendo? É me capacitando. Então, busque a sua capacitação. Quanto mais capacitado você é, mais seguro você é, menos receios você tem, melhor é a sua atuação, mais os seus clientes vão ficar felizes com você, mais você vai ser indicado, e aí as coisas, só tendem a expandir. Beleza? Então, gente, eu vou encerrar a nossa aula de hoje. Gostei muito de estar aqui com vocês. Fico à disposição. Se tiverem comentários, deixem por aí. Sigam-nos aqui no canal Nós e Ninhos. Sigam-nos também no Instagram, né? Nós temos a página do Nós e Ninhos. Siga a mim, professora Fernanda Doreto, arroba prof. Fernanda Doreto, professora Patrícia Paniza, arroba prof. Paniza. Nos procure por lá e continue aqui aproveitando as nossas dicas, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.